Bom dia, pessoal. Bom domingo. Mais um vídeo. Hoje nós vamos com essa obra aqui. Constelação Familiar através do médium Divaldo Franco pela maravilhosa Joana de Ângeles. Uma baita obra com 30 temas que vai falar muito sobre a família, né? Sobre umas reflexões profundas aqui, que é um grande mecanismo hoje de a gente compreender os principais fatores que está associados à família, que vem construir esses laços, esse fortalecimento, que a gente sabe que o destino da sociedade hoje está praticamente ligado com a família. Então, como a família está estruturada, como a família reflete lá na vida social. Então, a família é um meio de socializar o indivíduo. Então, é dentro da família que o indivíduo evolui e se socializa. Então, para a jornada feliz dentro da sociedade, é através da família, que ela é como se fosse um bastião seguro para resguardar todos os caminhos, né, do mundo exterior através da família. Então, o livro começa com muitos ensinamentos, né, e ele tem vários tópicos, 30 tópicos que vai adentrando, né, a razão da família, o porquê da família, os resultados que a gente encontra dentro da família, as dificuldades que a gente encontra dentro da família, a família como educandário, onde vamos evoluir, e os nossos resultados é um processo lento, né, mas é na família então que a gente vai recebendo as dificuldades e vai suprindo-as, essas dificuldades, amansando para resolvendo os nossos problemas, para que possamos nos estruturar de uma forma mais forte. Então, o primeiro capítulo é os primeiros passos, né? O porquê da família, o porquê que no lar a gente desenvolve toda essa afetividade. Depois vai seguindo cada tópico um pouco mais evoluído. Então, o segundo capítulo, que vai falar sobre o educandário familiar, ele é interessante, que ele vai falar a razão de se viver em família, né? Buscando esse entendimento entre os genitores, entre o porquê aqueles filhos, né? Porquê aquela esposa, aquele companheiro com mais dificuldade, aqueles companheiros que estão mais afins, e vem trazer essa lei da ordem, né? Que fala assim: a constelação familiar recorda o equilíbrio que vige o universo. Então existe uma ordem, os astros menores giram atraídos pela força dos maiores. Então os pais vieram antes, depois os filhos, e assim tem um respeito e uma responsabilidade dentro daquele seio familiar. Depois os ensinamentos traz também essa lei do equilíbrio, que é nos astros a perfeita harmonia em face das leis cósmicas que mantêm o contínuo equilíbrio dentro da relação familiar. No entanto, na família, em razões dos sentimentos e das individualidades de cada um, das experiências de cada um, o fenômeno é oscilante, conforme o equilíbrio de cada indivíduo que está dentro daquele sêmen familiar. Então, a capacidade de amar de uns, a capacidade mais difícil de conviver de outros. Então, é um núcleo que se concentra numa larga escala de evolução. E somente através desse amor entre os genitores, entre a família, que vai se caminhar com grandes realizações dentro do lar. Então, os filhos têm um grande, importante papel dentro da constelação familiar, porque é através dele que o casal se nutre, que tem uma relevante significação aquela relação conjugal, onde a intensidade do afeto e a alegria da comunhão entre os genitores vai se resultar tendo em vista aqueles filhos, onde os ascendentes não são negligentes com eles, vão analisar, por mais que eles sejam muitas vezes perversos ou tenham alguma situação onde põe em xeque aquela relação na família, né? Mas o casal em si, ele vai achar mecanismos para organizar aquela estrutura familiar e fazer com que esses filhos recebam uma roupagem para evitar os conflitos que muitas vezes acontecem lá dentro da relação.
Tem um ponto bem interessante que fala aqui na página 31, que vai falar assim: a imaturidade psicológica de muitos adultos que se tornam pais leva a comportamentos infantis, procurando manter hábitos que antes da constituição da prole. Então, o casal, quando ele sai daquela fase da paixão e vem a chegada dos filhos, eles precisam ir para a vida adulta, né, assumindo os compromissos. E muitos casais que estão na vida adulta se relacionam lá dentro da relação como infantis, perseguindo aquelas faculdades que antes tinham, né, de uma forma com que querem se satisfazer com aqueles desejos que antes a mocidade lhe dava, né, para agora não saber buscar os novos caminhos, procurando ainda aqueles prazeres enganosos, mundanos da relação da juventude, né? Então aí atrapalha um pouco a relação familiar. Vai falar também da importância dos filhos, dos tios, o amor existente entre os irmãos, a fraternidade que existe na relação familiar com os tios, com os avós, com outros parentes, e assim vai se desenvolvendo a paz e a educação dentro da família, como se fosse uma mola dentro desse instituto casamento, né? E depois vai vir sobre a educação doméstica, sobre a amizade dentro da relação, a educação pelo trabalho, a educação que encoraja, sobre a educação sexual, sobre os relacionamentos sociais, relacionamentos familiares, e cada tópico vem trazendo de uma forma bem tranquila o grupo social, dizendo sempre que conforme vai a família é a sociedade. Então, observar os filhos, as dificuldades que eles apresentam, conversar, estar atento para que as dificuldades deles não transformem em tragédias dentro do lar. Saber que com os alicerces religiosos bem organizados, equilibrados, sem o fanatismo, né, a gente vai conseguir comportar os ventos que sopram, às vezes, em desfavor da relação familiar. E então, um grande número de genitores muitas vezes se perdem porque estão mais preocupados com as suas profissões, com seus trabalhos, com o sucesso na carreira, com a projeção social, e esquece de olhar para dentro do seio familiar, o patrimônio familiar de grande valia que tem, o compromisso do afeto, para que possa conduzir da melhor forma a família. Então, nesse livro, as balizas da nossa veneranda Joana de Ângeles, sobre essa constelação familiar, sobre como funciona essa constelação, vem trazer uma grande posição e caminho em relação às famílias, ainda mais nesse momento caótico que a gente está vivendo, né? Um mundo bem difícil, então onde impera o egoísmo, o orgulho, onde as pessoas estão mais voltadas para o eu, e entender que os laços espirituais, os laços corporais e os laços de família são de grande importância dentro desse desenvolvimento dentro individual de cada integrante que está lá naquela família. Então, esse livro eu venho indicar nesse domingo, porque esse livro é muito importante, um livro tranquilo de ler, e até domingo que vem.